E aí galera, beleza? Estamos aqui para postar mais um vídeo hoje, um vídeo de um assunto muito complicado, né? Quem que é o perverso, coisa ruim, né? E essa semana a gente estudando, o questionamento do pessoal foi o seguinte: por que o tal do Satanás só manifesta igreja evangélica, né? Por que que ele não manifesta uma sinagoga judaica? Por que que ele não manifesta lá na... Teve agora 12 de outubro em Aparecida, 120 mil pessoas na igreja de Aparecida e ninguém fica endemoniado lá, cai no chão estrebuchando, né? Por que que esse fato só acontece nestas denominações evangélicas que exploram essa atividade, passa quase o culto todo conversando com o capeta ali, né? Por que que acontece isso? Quem que é esse ser, né? Da onde originou esse movimento, né, de explorar toda uma atividade num culto para ficar 1 hora, 2 horas falando aí com essas entidades aí, né? E por que que esse cenário só acontece na igreja evangélica? Nem nos cristãos católicos não acontece. Centro espírita, as manifestações elas são em salas isoladas, em público, no meio das palestras, é muito raro acontecer uma manifestação espiritual, nunca é o capeta, né? Porque em centro espírita é uma entidade. Esse fato aí de receber aí da incorporar o capeta e sai, só acontece no meio evangélico, né? E por que que acontece isso? Ok? Isso que a gente vai tentar estudar nesse vídeo, é um assunto complexo. Você sabe que o nosso canal é um canal de estudo, ninguém aqui quer converter ninguém a nada. Então, nos assuntos a gente tenta abordar, né, esse episódio dentro do segmento espírita, centro espírita, dentro do segmento cristão, evangélico, dentro do segmento judaico. Então são 3 linhas que a gente costuma nos nossos vídeos postar o que cada um pensa a respeito disso, ok? Então, para falar aí do coisa ruim, aí a gente precisa se reportar que cada grupo desse pensa, ok? Para a gente depois, lá no fim, tentar entender, né, quem que é esse ser, o que que é essa figura dentro de cada grupo religioso que cada um acha a respeito disso, ok? Então é a respeito disso que eu quero falar com vocês hoje, ok? Bom, galera, vamos lá. Como vocês conhecem um pouco a minha história, eu fui 20 anos espírita, fui vice-presidente de uma igreja batista, 10 anos evangélica, hoje estudo judaísmo com rabinos. Então, obviamente, a intenção do nosso canal Escola de Profetas é estudar, né? E a gente tenta aí na ótica de cada segmento religioso trazer um norte, trazer uma informação que possa estar ajudando você, esteja onde você estiver. Porque em relação a esses assuntos, a gente forma uma opinião de ter ouvido alguém dizer, né? Então vamos pegar nossos irmãos evangélicos. Quem que já entrou no centro espírita? Quem que já entrou dentro de um centro de umbanda para falar como que são essas coisas? Mas mesmo nunca entrando, o camarada tem uma opinião, não, porque é isso, porque ouviu falar, né? Então a gente vive muito do ouviu falar, né? O fulano A falou que é assim, o fulano B falou que é assim. A questão é, você já esteve lá, viu com seus olhos? Então eu estive 20 anos ali, eu narro para vocês é aquilo que eu vi, ok? Na igreja evangélica, a mesma coisa. Eu fui vice-presidente de uma igreja batista há 10 anos, tenho aí todos como que os evangélicos chamam, as unções de mestre, profética e ministérios importantes do Brasil, eu recebi também. E hoje estudo judaísmo com judeus. E qual que é o objetivo de tudo isso? Aprender as verdades do Criador, né? O dia que o ser humano descobrir que ele não precisa disputar com o vizinho,
qual que é a religião verdadeira e qual que é a religião errada, e sim tentar estudar para aprender um pouco mais as verdades do Criador, eu acho que a gente adquire um crescimento espiritual muito grande e tenta entender o que cada grupo pensa, e o objetivo dos vídeos é tentar auxiliar, tentar ajudar, porque já estive lá, eu sei como que é, tá? Então vamos lá, vamos falar da figura do coisa ruim, né? Sai em nome de... tá, né? Quem que é esse camarada? O que é essa entidade? Bom, vamos começar lá pelo Espiritismo. O Espiritismo não tem isso, ok? E não tem essa figura, né? O Satã, né? O demônio, né? Sai em nome de... não tem isso em Centro Espírita, tá? Centro Espírita não tem essa configuração dos anjos rebeldes que abandonaram o céu e guerrearam com Deus e foram expulsos, incorporam nas entidades, porque são, né, os demônios. Dentro de Centro Espírita não existe esse ensinamento, não existe essa ideologia religiosa dessa guerra que teve no céu. Para eles, todos os seres que incorporam são almas que estão vagando, cada alma dentro do seu padrão de evolução, almas boas, almas ruins, almas perversas, né? Então, dentro do conceito do espiritismo, a intenção é nas reuniões, palestras ensinando a doutrina espírita para as pessoas, ok? Segundo os ensinamentos de Allan Kardec, e isolado em salas fechadas de trabalho para pessoas preparadas, algumas pessoas incorporam espíritos. Então, segundo a crença deles, incorpora aí nos médiums, né, que são essas pessoas que recebem, pessoa que sofreu acidente de carro, o ladrão que assaltou e foi morto, uma entidade lá do norte do Himalaia, uma divina, um ser altamente espiritualizado que veio de outro planeta, incorpora e dá uma comunicação. É assim que funciona. Então ninguém precisa rir, porque é direito deles viverem essa realidade de vida que eles vivem, incorpora um monte de gente, e um cara fala que é de outro planeta, outro cara fala que sofreu acidente de carro, outro cara fala que é um assaltante, e tem os perversos, tem gente ruim, né? Então você imagina, né, essas pessoas que tiveram uma vida assassinando, matando, estuprando, eles estão por aí e vão lá, incorporam e comunica o nível que esse ser está. Então são almas que se manifestam, e cada qual buscando um propósito. Alma não tem corpo. Então o que eles ficam buscando? Um lugar para manifestar. É a mesma coisa, vou fazer uma analogia. Você é apaixonado por velocidade, mas você não tem carro. Então você nunca vai experimentar aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Para fazê-lo, você precisa ter um automóvel. Então, o dia que você entra num automóvel, numa Ferrari, e te coloca numa pista de corrida, você fala que delícia, e vai e cumpre o seu desejo. Então, as almas, elas são meio assim, né? Dentro da cultura espírita aí. Elas buscam corpos que, podendo, né, se manifestar nesses corpos, elas vão rir, chorar, falar, beber, comer, sentir, coisas que elas não podem fazer fora do corpo, porque elas não têm corpo. Então, esse é o fundamento da doutrina espírita. Os espíritos maus, perversos, o centro espírita é dividido em várias linhas, né? Tem os líderes perversos, né? É sempre dentro dessa configuração. E por que as pessoas frequentam? Para permitir que ele te ajudando, eles possam sair dessa condição de perversidade e ajudando, irem melhorando. Então o conceito espírita do mal, ele é baseado de que todo o mal é almas perversas que
buscam nos centros oportunidade de ajudar as pessoas para irem melhorando. Não elas buscam oportunidade, as pessoas do centro dão oportunidade para ela trabalhar, para ela gradativamente ir melhorando. Então os coisa ruinzão mesmo lá de baixo, não é demônio, não é anjo caído, não é Lúcifer, não é o cara que guerreou com Deus, não. É alma de homem que nasceu e viveu, porque eles creem na reencarnação, e é os cara bravo, tá? Os cara que dá na Globo aí, que sai matando todo mundo. Então são os caras perversos. Então estas são as entidades ruins, perversas, que manifestam dentro de um centro espírita. Não existe a figura de Satanás e suas hostes celestiais dentro do segmento espírita. Deu para dar uma pincelada? Deu para dar uma entendida? Tá? Então nunca vai uma entidade chegar lá e o cara vai expulsar em nome de alguém ou sai demônio, porque não existe demônio, tá? Dentro do centro espírita, tá bom? Então isso é uma pincelada para você entender quem é essa figura dentro do espiritismo, ok? Então vamos continuar. Já dei a pincelada no espiritismo, por ordem agora eu iria falar do cristianismo, né? Mas eu vou deixar o cristianismo para o final, eu vou pular e agora eu vou falar do ser, né, dessa entidade, o Satanás aí no judaísmo, né? Então, o que acontece? No judaísmo também não existe a figura, né, de um anjo que se rebelou contra Deus, guerreou no céu, pegou a sua legião e fugiu e o pau comeu solto. No judaísmo não existe essa configuração, ok? No judaísmo, Satã, sim, existe, é um anjo normal, como outro qualquer, criado por Deus e não pode fazer absolutamente nada sem a permissão de Deus. Então, se você quer aprofundar um pouquinho nesse assunto, é só ler o livro de Jó, né? Que ele tem acesso ao mundo espiritual, porque ele é um anjo como outro qualquer, e ele chega diante do Criador e ele apresenta, narra aquilo que ele viu, né? E pede autorização se pode ou não fazer A, B ou C. Então, no judaísmo, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, é que cada ser celestial, cada anjo, Deus colocou nele atributos específicos para cumprir propósitos. Então eu já falei isso nos outros vídeos, mas como o assunto hoje é o coisa ruim, a gente vai falar, né? Dentro do judaísmo não existe essa configuração, né, dessa legião que briga com Deus, né? Todos os seres celestiais nunca guerrearam com Deus. Se você quer entender um pouquinho onde eles foram criados, vê no nosso outro vídeo, Criação do Mundo, você vai entender como eles foram criados, tá? A questão desse líder, ele foi colocado nele atributos de juízo, apenas de juízo. Então não foi colocado nesse ser, quando ele foi criado, atributos de amor, atributos de misericórdia, né? Atributos de compaixão. Ele desconhece essas propriedades, esses atributos divinos, porque nele foi colocado atributo de juízo. Para quê? Para que o universo andasse em equilíbrio. Ele é o cara que vai ver o que está errado e julga e leva diante do Senhor a sentença, né? Por isso que o Criador deixou leis para todos os seres humanos. As pessoas observando as leis e obedecendo, o juiz não vai poder decretar uma pena para quem infringiu a lei. E essa é a única função dele, né? Então ele julga, né? E o que acontece? Ele foi criado para isso. É como um guarda de trânsito que quem passa no farol vermelho, ele pega a caneta e multa. Qual que é a pena? Qual que é a sentença? Vai chegar uma multa ardida em casa e o cara vai ter que trabalhar uma semana inteira para pagar essa multa.
Essa é a pena. Então, no mundo espiritual, o juiz, né, ele tem essa função. Ele vai julgar e você vai sofrer as consequências das suas ações. Então, o livro de Jó explica bem para isso, como o judaísmo entende a figura de Satã, que é um anjo como outro qualquer. Ele não tem livre-arbítrio para fazer aquilo que ele deseja fazer. Vou lá e vou incorporar e vou... Né? Não existe isso. Em sinagoga nunca incorpora Satanás em ninguém. Nunca existe essa configuração. Ninguém expulsa Satanás de ninguém, porque esse entendimento dentro de uma sinagoga é comum. Então não existe esta manifestação dentro de uma sinagoga. Ok? Então o que a gente entende é que, obedecendo às instruções, estudando, ele é o juiz, ele é o guarda, ele está com a caneta na mão e tem sentenças para os desobedientes. Porque o reino espiritual, ele é muito justo, Deus é muito justo. E esse juiz, ele está lá para julgar. Então, ele julgando, ele tem o direito de aplicar sentenças de acordo com as ações dos homens. Então, se você fez bobagem, você vai arcar com as consequências. E é ele que é o anjo determinado para estabelecer isso. Então, esse é o coisa ruim dentro do judaísmo, ok? Então, demos uma pincelada no espiritismo. Não existe a configuração do Lúcifer que rachou o pau, quebrou e veio com as suas hostes e está incorporando aí, né? Não existe essa configuração no espiritismo nem no judaísmo. Essa configuração ela só existe no cristianismo. Eu não conheço muito budismo, islamismo e outras religiões, mas o pouco que eu vi também não tem essa figura aí nos trâmites da ideologia religiosa destes grupos. Agora, meu amigo, não fique bravo comigo, ok? O único segmento religioso que tem Satanás e os demônios é o cristianismo, ok? Não tem outro segmento religioso que tenha essa figura, tá? Por quê? Porque é um ser mitológico. E o que a gente entendeu estudando, né? A igreja do século IV, igreja do medo, ela tinha que criar um cenário de medo para que aquelas pessoas tendo medo corressem para a igreja. Então é inserido aí a figura do Satanás, demônios e hostes malignas que, se você não correr para a igreja, eles vão acabar com a sua vida. E eu fui vice-presidente de uma igreja batista 10 anos e na igreja evangélica o ensino é exatamente o mesmo. Se você não estiver debaixo da nossa cobertura espiritual, você está lascado. A batata vai assar para o teu lado, os demônios vão entrar na sua casa e você não tem cobertura espiritual. Querido, com todo respeito aos meus irmãos, tenho muitos e muitos amigos evangélicos. Não estou de forma nenhuma querendo aqui montar uma competição. Vocês sabem que o nosso canal é de estudo, mas, querido, doutrina do medo, né? Tudo é para estar debaixo da cobertura, porque senão coisa ruim vai te atacar. E aí nós temos um problema muito grave, que o único segmento religioso que incorpora, recebe, expulsa em nome do Messias Jesus é a igreja evangélica, né? Então sai em nome de Jesus, e aquilo que a gente vê na televisão, aquela 1 hora, 2 horas de culto recebendo o demônio falando, porque eu vou sair, porque eu não vou sair, porque eu vou acabar com a sua vida, porque eu não vou acabar com a sua vida, né? Então, se você tem liberdade para pensar, né? Se você é uma pessoa que fala, olha, Nelson, eu acho legal estudar o que cada um acha, eu tô também aqui para aprender, né? Eu acho que você tem que começar a pensar que isso só acontece dentro da denominação evangélica. Nem igreja católica não acontece, né? Então, por que acontece isso, tá? Nelson, o que você acha? Meu amigo, o que eu acho é que aqueles espíritos do centro espírita que estão por aí passeando,
Aí você tem cara brincalhão, você tem cara que quer tirar um barato, você quer cara que tá perturbado, você tem cara que acha que é o capeta mesmo, ele acha que ele é um homem, né? Uma alma desencarnou aí e tá vagando e acha que é uma coisa ruim, se veste com aquela capa, mas é um ser, uma alma como outra qualquer, entendeu? E é óbvio que isso é um assunto muito complexo, muito profundo, né? Aí cada segmento vai ter a sua ideologia de para onde vai a alma, vai para o paraíso, vai para o inferno, vai ficar trancada, vai ficar solta, né? O que nós temos de concreto é que são almas. Existem prisões, sim, para aquelas almas que ultrapassam a linha que podem ultrapassar, porque também não podem fazer qualquer coisa. Então a gente estudando profundamente, a gente vai ver que no dilúvio aconteceu isso. Os anjos, eles começaram a se relacionar com os homens e ultrapassaram a linha do que podia, e aí veio um dilúvio para começar tudo de novo. Então, meu amigo, essas figuras aí que incorporam na igreja evangélica, só acontece na denominação que os criou, porque essa história de anjo guerreou só existe no cristianismo. No judaísmo não existe, no espiritismo não existe, tá? Então, como essa história aí da guerra que houve no céu e o anjo queria tomar o lugar de Deus e ficar guerreando, essa configuração só existe, né, de Satanás e demônios, só existe no cristianismo. Por isso que só manifesta a igreja evangélica. Engraçado é que outros segmentos cristãos não manifestam nenhum, né? Que nem eu disse, Nossa Senhora da Aparecida, a igreja lá, 120 mil pessoas, não manifesta ninguém, né? Só manifesta em culto, que abre o culto para manifestar. Então é assim, teatro. As almas estão andando, vamos lá, aí elas marcam o ponto, elas vamos lá que terça-feira vai ter e elas querem manifestar. Então elas têm o prazer de incorporar aquelas pessoas, tirar um barato, finge que é coisa ruim. Engraçado é que sai Satanás em todo lugar, é Satanás, né? Em todo lugar. Lá no norte e no sul, Satanás está em todo lugar, né? Então, acho que a gente precisa largar um pouquinho essa mitologia, começar a entender que as coisas do Criador não são dessa forma. Deus é Pai. Deus é Pai, entendeu? Então nada vai te acontecer, né? Agora, se você se coloca na posição de disponível para esse sistema, você é refém do sistema, entendeu? Vai alterar o teu emocional, vai alterar o teu psicológico, você vai ficar com medo. Você ficando com medo, essas almas que estão vagando, é um prato cheio para elas, elas podem te atormentar, né? Nós podemos todos termos inimigos espirituais, né? Então, o que acontece, querido? A gente está refém de um sistema, a gente está refém de uma configuração, se você quer se inserir nela, né? Então, Nelson, mas... puxa, eu vi, o cara falou que é Satanás. Querido, ele pode ser um bêbado que morreu atropelado, ele pode ser um ladrão de banco que morreu fuzilado, ele pode ser um homem-bomba, ele quer estar lá naquele meio. Ele vai ser o que for para ser, né? Se inventasse o nome que ele tinha que ser o Superman, ele vai lá e fala, olha, eu sou o Superman, eu vim aqui e eu estou protegendo a igreja. Ele vai falar o que for necessário para ele ser ouvido. Como a configuração estabeleceu que ele é Satanás, ele vai vir como Satanás. Se a configuração de uma igreja estabelece que ia ser homem de ferro, ele ia vir como homem de ferro. Se tem denominações que acreditam que seres extraterrestres que regem aquele grupo, esse camarada ele vem como um extraterrestre. Olha, o meu planeta é muito longe, eu vim aqui, viajei muito, estou aqui para dizer uma palavra para você. Eles são aquilo que aquele grupo de pessoas deseja que eles sejam. E é assim que funciona, ok? Então eu dei uma rápida pincelada aqui em quem é o coisa ruim aí nas diferentes denominações. Espero que possa ser útil para você, tá? Agora,
Precisamos estudar, pessoal. Precisamos buscar informação, conhecimento, tá? Eu sei que os cristãos às vezes ficam um pouco bravos comigo. Ah, mas Jesus expulsava os demônios. Essa é a história que os padres contaram nos evangelhos, ok? Para quê? Para as pessoas estarem debaixo da autoridade destes mesmos padres, para as pessoas terem medo, para as pessoas correrem para as igrejas. Entendeu, pessoal? Então, porque pessoas fora desse sistema, desafio, né? Desafio. Então, por quê? Como que é? Como que não aparece um desse em nenhuma outra denominação? Só aparece nessa. Entendeu, pessoal? Então, com todo respeito, sem querer falar está certo, está errado, nós vamos bater com o evangelho e vai ter problema. Porque expulsou 2.000 demônios, 1.000 demônios, 100 demônios, e no Apocalipse os demônios vão estar soltos e vão matar. Qual o pai que vai permitir que seres poderosos, anjos, um anjo, destruiu 140.000 soldados, Você imagina Deus permitir que uma legião deles venha contra o ser humano? Você imagina, né? Então, gente, muita mitologia, muita história, né? A gente, em 2019, uma quantidade enorme de pessoas estão tendo liberdade de pensar, respeitando sempre a cultura religiosa de cada um. Agora, as escrituras, meus queridos, a gente tem que buscar lá nos originais, ver o que aconteceu, quem foi que escreveu, em que data, né? Porque aí a gente vai ter problema, tá? Mas o intuito aqui é falar do mal, do coisa ruim, né? Do perverso, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Que nem eu digo aqui, ninguém é portador da verdade, não precisa ficar bravo, deletar. Pelo contrário, dá um like, se inscreve no canal, dá sua opinião, com respeito, ok? Com respeito. Se os caras colocam aqui embaixo, a igreja não... a gente deleta, ninguém vai converter ninguém a nada, a gente quer estudar, ok? Então são assuntos muito legais, nenhum ser humano domina a questão que só pertence ao Criador. Então a gente tenta entender como funciona, tá? Porque os segredos não revelados não pertencem ao homem. Não cabe a nós querermos ser portador das verdades absolutas. Está escrito nas nossas escrituras que os segredos não revelados não pertencem a nós. A minha narrativa é do que acontece no Centro Espírita, que eu estive lá, o que acontece na Igreja Evangélica, que eu estive lá, o que acontece numa sinagoga judaica, que eu estive lá. O único propósito é a gente ver e tentar formar uma opinião. A verdade pertence ao Criador. Um grande abraço, até o próximo vídeo.